Ok, boa noite a todos. Hoje nós vamos ver equilíbrio químico. Vamos falar sobre equilíbrio iônico em soluções aquosas, equilíbrio iônico na água, também de pH e pOH, certo? Muitas vezes você vai lá no seu parque, lá no Yankee Park, tomar um banho de piscina, dia de domingo, tudo mais. Então, às vezes você vê que estão limpando a piscina. Por que você faz a limpeza da piscina? Justamente para fazer o quê? Para manter o equilíbrio de pH da água. Nós, seres humanos, a gente é tolerante ao determinado pH. Tem pH que pode nos prejudicar. No nosso próprio sangue tem que ter o equilíbrio, certo? De um caráter ácido e de um caráter básico do nosso pH. Caso contrário, a gente corre o risco de morrer, certo? Também nos solos, às vezes você quer fazer uma plantação de determinada cultura, o que ocorre? Você vai ter que fazer uma análise primeiro daquele solo, porque algumas plantas, elas também são tolerantes a um determinado nível de pH. Às vezes ela é tolerante a um pH ácido, às vezes é tolerante a um pH básico. O que ocorre? Então você vai ter que pegar aquele solo e fazer uma análise e verificar se está de acordo com aquela plantação que você vai fazer. A mesma coisa ocorre quando você pega um aquário e leva para sua casa. Vou criar um peixinho. Achei bonitinho, vamos lá, pega um aquário e leva para sua casa. Tem alguns animais, eles estão, principalmente os aquáticos, eles têm uma tolerância a determinados pHs. Tá? pH pode ser ácido, tem uns peixes que vivem só em pH básico, tem uns peixes que vivem só em pH ácido. Às vezes o que ocorre? Você vai lá com perto da Universidade Federal do Maranhão, às vezes tem vários peixes mortos. O que ocorreu? Ocorreu o seguinte, porque houve um desequilíbrio de pH naquele ambiente. Se houve um desequilíbrio de pH, aqueles animais que tinham tolerância a um determinado pH, e esse pH foi alterado, então eles não vão sobreviver, faleceram, morreram. Tá? Amanhece um monte de peixes mortos, porque houve um desequilíbrio de pH. Ok? No peixinho, então você vai lá, coloca sua água da Caema. A água da Caema é imprópria para alguns animais. Então quando você coloca, vai lá, limpa o aquário, coloca a água da Caema, você coloca o peixinho lá dentro, vai dormir, quando acorda o peixe está morto. Por quê? Porque houve um desequilíbrio de pH. Um ambiente onde o peixe vivia foi alterado. Então ele vai morrer, certo? Por isso que é melhor você pegar uma água de poço. A água de poço que é a água ideal. Para quê? Para você criar o seu peixe. Tá? Para você criar o seu peixe. Porque lá eles não colocam produtos para alterar o pH, como eles colocam na Caema. Na Caema é feito um tratamento de água, vão ser colocadas substâncias ácidas, básicos, para quê? Para alterar o pH. Geralmente eles colocam um sal básico, sal de cloro, para matar os micro-organismos. Quando mata os micro-organismos, aquela água ela fica em desequilíbrio de pH. Se você for colocar um animal que tem um pH determinado, chegar naquela água com pH desequilibrado, ele vai morrer, certo? Muita gente não sabe disso. Eu mesmo não sabia que eu tinha lagosta, coloquei a água da torneira e as lagostas morreram tudo. Mas a gente aprende assim, tá? Equilíbrio iônico da água. A gente sabe que a água ela pode ser quebrada, suas moléculas elas se quebram, certo? Quando elas se quebram, elas se ionizam, tá? Elas vão formar íons diferentes. A água ela forma íon H+, chamada de hidrônio, e ela forma íon OH-, chamada de hidroxila, também oxidrila, como alguns gostam de chamar. É oxidrila, eu vou chamar também de hidroxila, tá? No terceiro ano você vai ver que isso é bem importante, hidroxila, certo? Então a água se ionizou, certo? Esse íon aqui, H3O+, nada mais é do que esse íon H+, tá? A água se ioniza. Quando ela se ioniza, ela fica positiva e negativa. Por isso que ela atrai quem? Ela atrai partículas negativas. De onde? Da eletricidade. A eletricidade é o quê? Um campo
de elétrons, que tem a carga negativa. Essa carga negativa vai ser atraída por quem? Pelo hidrônio. Por isso que os elétrons percorrem facilmente na água. Eles percorrem facilmente na água. Quando você tem uma água no chão, se cair um fio elétrico, o elétron vai percorrer aquela água e pode causar um acidente. Se você estiver na água, você vai levar um choque. Como nós estamos falando de reações reversíveis, tá? Nós temos o grau de equilíbrio, que é o nosso alfa, e nós temos a constante de ionização. Tá? Constante de ionização, ou a constante de ionização, nada mais é do que o produto sobre reagente. Certo? O nosso grau de equilíbrio ele foi calculado. Ele tem um valor de 1,8 vezes 10 a menos 9. Certo? Esse número é pequeno. Isso aqui vale dizer, pessoal, ó, que a cada 555 milhões de moléculas de água, apenas uma se ioniza. Quer dizer, isso é muito pouco. Então, só isso que se ioniza. Mas se você pegar um copo d'água, tem mais de bilhões de moléculas de água. Então, várias moléculas vão se ionizar. Certo? Mas é lógico. A pessoa, se a água se ionizasse assim rapidinho, você não podia nem tomar água que levava um choque. Ok? Então, nós temos o grau de ionização, que é 1,8 vezes 10 a menos 9. Agora vamos calcular a constante de ionização. Nós vamos pegar produto sobre reagente e nós vamos encontrar um valor da constante de ionização a uma determinada temperatura, que é a 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente. De manhã cedo faz 25 graus Celsius no Maranhão. Não faz menos, é muito difícil fazer menos. É 25 graus Celsius. Porque aqui é muito quente, mas tem estados que faz 10, 12. Então já não é temperatura ambiente. A temperatura ambiente é de 25 graus Celsius. Nós temos uma constante de ionização de 1,8 vezes 10 a menos 16. Tá ok? Então, na última fórmula, podemos fazer a seguinte simplificação. Se o equilíbrio iônico da água, H2O, damos H+, mais o H-, temos apenas uma molécula de água dissociada a cada 555 milhões de moléculas de águas iniciais. Podemos concluir que a quantidade e a concentração da água são praticamente as mesmas antes e depois da ionização. Em outras palavras, podemos concluir que a concentração de H2O ela é constante. Então, se ela é constante, nós vamos ter K vezes concentração de H2O. Esse H2O é quem, pessoal? Esse H2O é a nossa água, tá? Água. H2O é água, todo mundo já sabe. Então, H2O é água. Igual a H, concentração de H+, concentração de OH-, que é quanto? 1,81 vezes 10 a menos 16. Nós estamos fazendo o que, pessoal? Ó, a constante de ionização é produto sobre reagente. Nós vamos pegar essa concentração de H2O e jogar para K, certo? O ladinho de onde? Do K. Porque o inverso da multiplicação é o mesmo que o inverso da nossa divisão. Tá ok? Então, quando a gente joga isso, então nós vamos ter uma coisa chamada de KW, tá? KW. Por que KW, pessoal? Não podia ser KA? Não, porque KW, os brasileiros não fizeram essas pesquisas. Quem fez essas pesquisas foram os ingleses, foram os americanos. Então, W vem de origem da palavra inglesa chamada de water. Water nada mais é do que água em inglês, tá certo? Então eles colocaram o que? KW. É a constante de ionização da água, KW. Tá ok? Mas agora a gente vai considerar também a densidade da água. Sabe que a densidade da água ela é 1 grama por mililitro, 1 grama por ml. Tudo que tem acima de 1 grama por ml vai afundar na água. Tudo que tem abaixo de 1 grama por ml de densidade vai flutuar na água. A densidade da água ela é padrão, ela serve para medir as outras densidades das outras substâncias. Então, em 1 grama de água está contido em 1 ml.
no volume de 1 ml. Isso que é a densidade. Então a gente pode concluir o quê? Se a gente pegar 1 litro de água, nós vamos ter o quê? Nada mais do que 1000 gramas de água. Quando você pega aquela garrafa de 2 litros de refrigerante, se você pegar, colocar numa balança, ela vai dar exatamente 2 quilogramas, porque o refrigerante nada mais é do que água com açúcar, então tem muita água. Se você misturar açúcar, a densidade vai aumentar um pouco, tá? Mas vai ter isso. Então, em 1 litro de água, nós temos 1000 gramas de água, tá ok? De massa. Vamos calcular o número de mol. O número de mol é a massa da substância sobre a massa molecular da substância. Como a gente está falando de água, então a massa molar a gente já sabe. A gente já tem a massa aqui, a massa da água, que é quando? A massa de 1 litro. A massa de 1 litro de água nada mais é do que 1000 gramas. Tá? 1000 gramas. Mas a massa molecular, a massa molar, ó, todos nós já aprendemos, certo? Oxigênio 16 vezes 1 mais hidrogênio 1 vezes 2, tá? Que é vezes, tá? Vezes 2. 16 vezes 1 dá 16, mais 1 vezes 2 dá 2. Aqui é vezes, tá, pessoal? Aqui é vezes. Então, 16 mais 2, 18. Então, a massa molar da água é 18. Esse Mzão bem aqui é 18. Se a gente pegar 1000 e divide por 18, nós vamos encontrar o número de mols da água, que é quanto? 55,5 mols de água. Então, esse é o número de mols da água. Uma vez que estamos falando de 1 litro d'água, nós temos concentração de H2O igual a 55,5 mols por litro. Que é a concentração molaridade, tá? Concentração de molaridade, mols por litro. A gente acabou de ver, tá? Então vamos pegar o Kw. O que é o Kw, pessoal? É a concentração de H2O vezes a constante, que é igual a quanto? 1,81 vezes 10 a menos 16. Esse é H2O. E a constante? Agora vamos pegar a quantidade de concentração da nossa água. 55,5. Nós acabamos de calcular, ó. 55,5. Então, Kw nada mais é do que 1, vezes 10 a menos 14. 1,0 vezes 10 a menos 14. Pessoal, se a gente pegar 1,6 vezes 55, certo? Nós vamos encontrar um número aproximadamente 1,0 vezes 10 a menos 14. Então, esse 1 ele pode ser descartado, porque o produto, o número 1, ele é neutro em relação à multiplicação e em relação à divisão. Então, o produto iônico da água, que é o Kw, é quanto? 10 elevado a menos 14. Isso a 25 graus Celsius. Ah, mas aqui tem 1, sim, mas esse 1 a gente descarta, porque 1 vezes uma melancia é 1. 1 vezes a Dilson é 1. Tá? Então é 10 a menos 14. Vejamos agora o que acontece com os valores das concentrações de H+, e OH-. Tá? Em soluções de água pura e águas ácidas. Mas essa parte de soluções de água pura e águas ácidas, nós vamos deixar para a nossa próxima aula.